turma! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. E como de costume, vamos iniciar a nossa aula com a palavra de Deus, meditar no que nosso Deus tem a nos dizer hoje. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versinho 12, que diz: A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente esteja nele conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Nosso Deus, ele fez todas as plantas, todas essas paisagens naturais que nós contemplamos, né? Quando vamos à praia, quando vamos a uma fazenda, quando estamos viajando e a gente observa aquela paisagem linda, verde, com rios. E Deus disse que tudo que ele fez, ele viu que era bom. E realmente é muito bom. E hoje nós vamos estudar algumas paisagens naturais e paisagens também que foram modificadas pelo homem. Mas antes disso, eu convido você a fechar os seus olhos para nós falarmos com o nosso Deus. Oremos. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Querido Deus, te agradecemos por todo o aprendizado, pelo Senhor estar nos ajudando, nos sustentando nesse momento difícil que estamos em casa. Mas que o Senhor complete o que estiver incompleto, que o Senhor nos capacite a cada dia mais, que o Senhor preencha as nossas mentes com coisas boas, com pensamentos bons. Nós te agradecemos por todas as bênçãos, por todos os alunos, por todos os pais, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, lá no livro, na página 82, a primeira coisa que nós iremos fazer é analisar algumas imagens. Vejam essas imagens. Vocês viram como essas duas imagens elas são diferentes? Olha só, as paisagens elas foram originalmente formadas por elementos naturais que passam por um processo de transformação. Na primeira imagem, você percebeu que não tem nenhuma ação humana, não é verdade? Na segunda, você já viu que a imagem ela já tinha prédios, já tinha pontes, já tinha shoppings, tinha diversas construções. Então, em geral, o ser humano ele é responsável por essas transformações, pois ao ocupar determinados espaços, como você viu aí, para viver em sociedade, então ele precisa utilizar alguns recursos tecnológicos, de interesses financeiros, enfim. Esse lugar que nós estamos analisando, ele hoje se chama bairro Icaraí, em Niterói, no Rio de Janeiro. A primeira imagem que você viu, ela foi entre os anos 1600 e 1800. Já a segunda imagem é a imagem atual. Sim, lá em 1834, alguns políticos, eles contrataram um engenheiro francês para projetar esse bairro. Sim, e ficou esse bairro muito bonito. Agora nós vamos analisar mais duas imagens. Vocês viram então aí a praia e bairro de Icaraí, Niterói, no Rio de Janeiro. Olha só, é um bairro residencial, porém você vai observar que na primeira imagem ele tem poucos prédios, na verdade só tem um prédio, né? E
E na segunda imagem, então, você já vai observar a quantidade de prédios. Uma imagem foi fotografada em 1951 e a segunda imagem é a imagem atual, é a praia atual, certo? Então, ele é um bairro residencial, porém você vai encontrar lá shoppings, bancos, restaurantes, comércio em geral, certo? O que é uma paisagem? De que é formada as paisagens? Então, as paisagens são formadas por elementos naturais, como o mar, como as árvores, os morros, e também formada por elementos artificiais, que são as casas, os prédios e todas as ruas e os demais objetos, certo? Então, os elementos eles podem ser naturais ou artificiais, certinho? Ótimo! Agora nós vamos analisar mais duas imagens. Então, agora nós vamos, depois que vocês analisaram, nós vamos refletir o valor da paisagem. Todos os municípios têm paisagens especiais que se destacam por alguma razão, certo? Então, nessas imagens que vocês analisaram, vocês observaram que são elementos concretos, ou seja, são elementos fixos, certo? Eles foram construídos, os elementos concretos, eles podem ser construídos pela natureza ou pela sociedade local e que atrai olhares de todas as pessoas, certo? Agora vamos analisar elementos não concretos. Observem essa imagem, por favor. Então, meus queridos, essa imagem que você acabou de observar, ela corresponde a elementos não concretos, ou seja, quando ocorrem elementos culturais, como tradições locais, e corre o risco de se perder se a paisagem concreta for modificada, certo? Olha só, essa imagem que vocês analisaram aí, ela está localizada em Brejo de Madre de Deus, cidade do Agreste, em Pernambuco. E ela se destaca por uma paisagem que foi construída pela sociedade. A sociedade local construiu essa paisagem para abrigar um evento cultural que já faz parte da tradição, há muitos anos. Eles fizeram então uma réplica de Jerusalém, onde Jesus passou seus últimos dias e se sacrificou para nos salvar, né? Então, olha só que gesto bonito, né? Então, todos os anos essas pessoas vão para esse local para fazer a encenação que corresponde a essa passagem de Jesus, certo, meus queridos? Então, hoje nós vamos agora analisar a última imagem dessa aula e vamos comentar sobre ela, certo? Prestem atenção. Essa paisagem, ela se destaca e ela atrai turistas do Brasil e do mundo pela beleza que pode ser contemplada do alto do Cristo Redentor. Queridos, essa paisagem, se vocês observarem, ela se formou a partir de elementos naturais dos morros, das formas aqui do litoral. E nessa página 87, você vai saber também quais os critérios descritos para conhecer melhor uma atividade, certo? E as paisagens que permanecem, que são os patrimônios naturais, culturais da página 89.
Bons estudos para vocês, que Deus continue abençoando, capacitando cada um de vocês, certo? Vocês moram no meu coração. Façam as atividades, não esqueçam de fazer uma leitura com muita calma e com muita dedicação, certo? Vocês moram aqui no meu coração. Que Deus abençoe a todos.